Bom dia, pessoal. Bom, eu conheço algumas pessoas aqui. Bom, dá até um pouco de medo de falar para vocês, porque assim, a Máquina do Bem, ela surgiu num contexto onde eu trabalhava na IBAB. Eu tinha saído do mercado financeiro e do mercado de comunicação. Vim trabalhar na IBAB, na comunicação da IBAB. Saí da IBAB para montar a Máquina do Bem. Então, muito da inspiração da Máquina do Bem foi dessa vivência dentro da IBAB, dentro da Rede IBAB Solidária, dentro do projeto Ideias Solidárias, que vai acontecer, acho que amanhã, né, no IBAB Jovem. Então, para mim é uma honra estar aqui. Então, eu, assim como vocês, eu também estou aprendendo. Eu acho que é uma troca, é um compartilhar de experiências. A gente vem testando e aprendendo coisas e ideias nesse mercado digital. Eu nasci nesse mundo, então, todos os negócios que eu tive, todos os negócios que eu trabalhei, eles em algum momento passaram ou surgiram ou partiram da tecnologia. Então, eu queria começar, eu dividi a apresentação em 3 partes. A primeira parte é um pouco conceitual, de teoria, um pouco mais uma visão de mundo do que está acontecendo. Depois eu vou apresentar alguns casos de sucesso. E terceiro, eu gostaria que a gente fizesse um exercício, tentasse produzir alguma coisa aí, tentasse chegar em alguma coisa hoje, assim, né? Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas acho que a gente vai conseguir aplicar. Então, eu dividi em conceito, caso de sucesso e aplicação de fato, para a gente poder ver se aquilo que eu fiz realmente eu consegui comunicar bem e vocês compreenderem para poder fazer o exercício. Então, o primeiro ponto, eu acho que assim, eu quis fazer uma recapitulação sobre as ONGs, né, as organizações do terceiro setor, ou as ONGs, né, eu não gosto dessa palavra porque a gente é o único setor que se define dizendo que nós não somos, né? Então, nós não somos o governo. Então, é engraçado isso. Então, a gente tem praticamente 4 tipos de dinheiros, ok? Falando de dinheiros para captar. O primeiro deles é governo, né? Editais, parcerias, etc. O segundo são as empresas, que são parcerias ou editais, ou propostas, ou projetos em parcerias. No caso da Visão Mundial, a gente tem grandes projetos, por exemplo, com a Danone, onde a gente desenha projeto social com impacto na vida das crianças e na vida das comunidades, junto com a organização, com a empresa. A gente também capta com outras ONGs. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer uma parceria com a Unicef. Então, Visão Mundial capta dinheiro com a Unicef. Tem outras organizações que captam dinheiro com a Visão Mundial. Então, esse é um tipo de dinheiro. E o último dinheiro que é o que eu vou falar é o dinheiro de indivíduos. Ou seja, o dinheiro de pessoa física. Todos esses dinheiros, em níveis de dificuldade, é muito comum, e a gente fala bastante sobre esse tipo de dinheiro, os tipos de dinheiro, e muita coisa que é interessante é o seguinte: governo, empresa e ONG, a gente fala muito sobre isso. Só que pessoa física a gente fala pouco. Por quê? Porque é mais difícil, porque é mais caro e porque você precisa de muito trabalho. Então, um pouco que o Rafael estava falando sobre comunicação é o core do que eu quero falar também aqui, faz parte central aí do que a gente vai falar sobre tecnologia. Então, eu vou usar a tecnologia aplicada na captação de recurso para indivíduos, ok? Pessoas físicas. Todo mundo, só para eu ter uma ideia, a maioria daqui que estão aqui são da Rede IBAB e estão em alguma base, comunidade de fé, né? Igreja. Beleza. Então, para nós, o tema de indivíduos é mais fácil de tratar. Porque a gente está muito acostumado com o dízimo, com a oferta, com apoiar o missionário. Isso faz parte muito da nossa cultura, do nosso universo. Então, eu queria fazer um paralelo de algumas coisas que mudaram. Então, por exemplo,
que eu brinquei, né? Ontem, porque já passou, a gente tinha, a doação era cada vez mais individual, então as pessoas doavam sem saber, assim, individualmente, então eu doava para uma ONG, minha mãe doava para outra, o Cícero doava para outra, a Silvia para outra, a Michele para outra, assim, cada um para uma organização. Outra coisa que era muito comum era de encontrar grandes investidores. Então, era muito comum você chegar com uma ideia e com um projeto para um grande investidor que desse, sei lá, 100 mil, 1 milhão. Era muito comum isso. Segundo, é que tinha pouca variedade de fundo. Então, todo mundo corria para os mesmos. E as pessoas doavam, e esse é um ponto talvez grave nisso, as pessoas doavam dinheiro em troca de relatório. Então, antigamente, o relatório e o compliance e o due diligence e todas essas coisas em inglês aí que a gente tem que fazer de relatório de prestação de conta auditado com a Price, era o grande lance para você captar dinheiro. Hoje em dia, mudou as coisas. Primeiro porque a gente está num mundo coletivo e colaborativo. Então, todo mundo quer fazer parte de um projeto junto com o Cícero. Então, o Cícero doa e ele é mobilizador. 2, muitos pequenos investidores. Então, você tem cada vez mais gente doando e cada vez mais grupos de pessoas doando. Isso é um movimento que aconteceu. A gente fala, mas no Brasil o pessoal doa pouco. Gente, doa pouco ainda, né? Mas é um processo natural. Então, muito mais investidores e pequenos investidores. Outra coisa, variedades de fundos. Então, hoje você capta dinheiro com ONG, com governo, na plataforma, no cofrinho, na notinha, que eu estava conversando com o Sérgio da EB, uma semana atrás, e a gente estava falando sobre as notinhas, o quanto as notinhas, a nota fiscal paulista. Então, você tem variedade de fundo. E, por último, esse é o grande lance, e se vocês não escutarem nada do que eu vou falar, se vocês anotarem essa frase, é o mais importante. As pessoas doam dinheiro em troca de uma experiência relacional. Então, assim, eu estou falando, olha, eu falo de uma organização grande da visão mundial. A gente vai nas empresas, o pessoal, a gente mostra os relatórios, o nosso compliance, a nossa auditoria, o pessoal fala assim, tá, mas qual é o método que vocês usam? Qual é o call to action? Qual é a chamada para ação? Aí eu falo, nossa, eu estou num mercado corporativo. E, então, o pessoal quer saber o que o Rafael falou. O que me emociona? Né? O que me move? Então, eu trouxe uma lógica de um gráfico que é o seguinte. O que aconteceu? Indivíduos, plataformas, tecnologia. O que as ONGs começaram a fazer? Bombardear os indivíduos. Pessoa física. Bombardear. Então, eu duvido que alguém aqui nunca tenha sido abordado por aqueles caras muito legais, eu estou sendo irônico, que ficam lá no metrô e que não deixa você andar até você assinar. Assim, se você não anda de metrô ou de ônibus, talvez você não tenha vivido essa experiência incrível, mas convido vocês a terem essa experiência bacana. O que acontece? Acontece o seguinte, que a gente identificou na internet, e agora eu vou falar um pouco de teoria, na internet ela trouxe o conceito de todo mundo produz. Então, o que a gente faz na internet? Qual é uma das técnicas que você tem? Um pouco das teorias. Não gasta tempo tentando alcançar a maior quantidade de pessoas. Gasta tempo encontrando as pessoas certas. Por quê? Porque a hora que essa pessoa certa se conectar com a sua causa, se conectar com a sua organização, você ganhou um mini influenciador. Hoje em dia essa palavra está muito comum, porque tem gente que a gente nem sabe quem é, que tem 200 mil seguidores no Instagram. Mas eu estou falando de gente comum, gente como eu, gente como você. Gente que influencia, que quando publica alguma coisa, influencia as pessoas. Né? Gente como a Ana Alzira, que está aqui. Pessoas que não tem milhares de seguidores na internet, mas quando ela fala de uma organização, as pessoas param e falam, opa, a Ana Alzira falou, vou ouvir o que ela tem a dizer. E cada um de nós somos pequenos influenciadores. E aí, qual é o outro comportamento? Aí, agora falando da geração da qual eu faço parte. A nossa geração, a minha geração, não gosta de doar apenas
doar. Ela curte ser famosa, né? Então, assim, o cara não quer doar só, ele quer fazer parte de alguma coisa. Então, é importante que na internet, a gente, além de identificar esse indivíduo ou esse influenciador, você criar uma possibilidade dele ser protagonista. Então, ele vem e quando você constrói a possibilidade, ele diz o seguinte: eu sou protagonista. Então, eu não sou voluntário, eu não sou como o Miguel, por exemplo, que vai lá no sertão, trabalha com os meninos do retorno de regime penitenciário, né? Os meninos voltam, eu não estou lá, mas eu captei dinheiro para o Miguel. Então, eu sou um cara do bem. Aí você fala assim, gente, a hipocrisia tá, beleza. Eu sei que tem um monte de discussão filosófica, ideológica e tal, mas a gente está falando aqui de captação de recursos e sustentabilidade. Então, a gente está usando aquilo que as empresas estão usando. Então, se você não construir um senso de protagonismo nas pessoas que doam o dinheiro para você e nas pessoas que mobilizam, se mobilizam por sua causa, bicho, vai ser difícil você evoluir na internet. Estou falando agora do contexto de internet. Okay? Não é à toa que tem pessoas que ficam escrevendo texto de esquerda, direita aí no Facebook e bomba, né? Porque o cara quer ser protagonista. Ele não basta ele ter uma opinião, ele quer publicar no Facebook a opinião para o pessoal comentar. Então, isso faz parte da raiz da coisa. Então, isso é importante para entender esse processo do que é ser protagonista na ONG, né? E como a ONG, como a organização pode usar isso. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo é possível usar isso para fazer o bem. E aí, em uma frase, o que eu quero dizer para vocês é, na internet, doar significa que doar deve ser tão prazeroso quanto comprar. Por quê? Porque as pessoas entram na loja, compram algo que elas não precisam, elas saem de lá felizes pra caramba, e quando você vai fazer uma doação, você tem que convencer, mandar relatório. É porque é chato, né? É chato doar. As pessoas gostam de doar na campanha da IBAB, porque a IBAB é incrível, porque a Silvia tem anos de história, porque a IBAB faz isso há X anos, há 18 anos fazendo isso quase. Então, assim, as pessoas querem fazer parte disso. Então, o que eu queria dizer para vocês é, como você pode fazer a sua doação ser tão prazerosa quanto comprar? Abordagem criativa, os processos têm que ser simples, evite usar, por exemplo, PagSeguro, que você clica lá e vai para uma tela, tem que ser simples e rápido, tem que ter uma experiência tangível. Então, como você torna essa experiência digital em algo concreto? Tem que pensar nisso. Como você mobiliza as pessoas? Uma das coisas mais legais que eu acho da internet é que, se tem uma organização e pessoas que podem falar sobre engajamento digital, são as organizações sociais, que nasceram de movimentos sociais, que nasceram de movimento de rede, de mobilização, de, contaminar a comunidade. É assim que a gente nasce. Pelo menos todas as ONGs que eu conheço é assim, uma amiga que chama outra, que não sei o quê, e, de repente, constrói uma organização enorme. E o último ponto é protagonismo de pessoas comuns em grandes transformações. Gente, pessoa comum transforma muito. Eu vou mostrar alguns cases para vocês agora de como isso é fato. Então, por exemplo, o aniversário do bem, né? O que é o aniversário do bem? Seus presentes de aniversário para quem precisa. A gente teve uma ideia simples, uma plataforma, a organização entra lá, a EB já fez parte dessa plataforma. A pessoa entra, eu dou o meu aniversário e levanto fundos para uma causa e para uma organização. 3 passos de como isso funciona. Então, isso é uma plataforma acessível. E aí, falando em termos de resultados, a gente teve 468 aniversários, 6 mil doadores, 577 mil reais doados. Gente normal, pessoal. Porque quando a gente colocou o Neymar para fazer aqui a campanha, que a gente conseguiu, ele levantou 700 reais. Foi muito louco. E as pessoas disseram assim, não, eu não vou doar para o Neymar não, porque o Neymar tem dinheiro, ele que tem que doar. Aí quando a Silvia fez o aniversário dela para um projeto na China, a gente levantou 22 mil reais.
E aí, quando uma pessoa que eu nem conhecia, a gente nem era do nosso universo, fez um jantar na casa dele, ele levantou 57 mil reais. Porque os amigos dele, ele era um cozinheiro amador, né? E ele foi fazer o aniversário dele e foi levantando. Então, isso são ideias de como a internet ela tem potência. E a internet ela é cruel com uma coisa. Ela valoriza pessoas comuns. Então, quem não quer ser comum não tem vida longa na internet. Isso é um jargão importante para vocês saberem. O segundo projeto que a gente fez e que foi... Agora eu estou falando aqui, o uso da tecnologia mais a fundo, né? Ou mais complexa, foi o Anjos Sociais. Em 2014, eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Norte e para Alagoas e conhecer mulheres empreendedoras. Essas mulheres produziam riqueza e produziam renda, no interior do interior do interior do interior do interior. Tipo, assim, eu nunca tinha vivido essa experiência. E essas mulheres, além de ser empreendedoras, elas tinham uma capacidade incrível de geração de transformação. Então, a Terezinha, ela fazia o seguinte, ela comprava pano de saco, pintava alguma coisa, vendia, e aí ela começou a montar uma equipe de gente que pintava para ela, que vendia para ela. E ela girava uma grana. E a Patrícia, já no caso de Alagoas, ela conseguiu ser revendedora da Avon. E aí ela começou a criar uma sub-rede da Avon e da Natura. Ou seja, se o diretor da Natura visse isso, ele ia proibir. Mas é isso, essa é a criatividade. A gente falou, como é que a gente vai fazer que esse pessoal, que a Terezinha, a Patrícia, lá longe, as pessoas conhecerem ela? Tecnologia. A gente construiu uma plataforma chamada Anjos Sociais, que é uma plataforma que traz esse conceito do investidor anjo social, onde a gente investe e não doa. A gente doava, você doava o dinheiro, mas você tinha uma experiência de investidor numa bolsa de valores. Então, a gente pegou todas essas pessoas e contou grupos e formou grupos de 12 a 19 empreendedores. Elas criavam uma página na internet e faziam o feedback delas. E davam o reporte delas. Bom, resumo. Resultado, porque eu falei que era caso, né, de sucesso. Então, eu não entrei no detalhe para trazer o caso. A gente fechou uma parceria com o BID em 2014, com o Sebrae, com a Desenvolve. A gente lançou essa plataforma para um grupo restrito de pessoas, tipo 2.000 pessoas, doadores e investidores. A gente mobilizou 605 mil reais investidos, doados para esses grupos, tudo online. A gente teve um impacto de 55 mil pessoas, 3.000 grupos online se criaram nessa plataforma que a gente construiu, e o mais legal era que 44 mil eram mulheres. A gente começou a perceber que a máquina da transformação ela é mais feminina do que masculina, para a nossa alegria, né? Porque vocês são feras, as mulheres são incríveis. E o que aconteceu nesse caso é que eles usaram e criaram mini poupanças nesse processo. E eles tinham mais liquidez que o Banco Bradesco e o Banco Itaú. Então, se todo mundo fosse sacar o dinheiro que tinham pegado emprestado, que tinham colocado na poupança, ainda sobrava 57 mil reais. Então, isso é, de novo, projeto, ideia, impacto e tecnologia. Como trazer isso de uma maneira em escala. Esse projeto é o meu projeto favorito. By Favela. Você comprando barato de quem faz com alegria. Esse projeto foi um aplicativo que a gente criou. Fui chamado para um grupo de jovens lá no Complexo do Lins. E o problema deles era o seguinte. Tiago, a polícia mata jovem negro. Falei, beleza. Isso. 1 a cada 23 minutos. Eu falei, beleza. E todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. A gente tem que criar um aplicativo para denunciar, usar a tecnologia para denunciar o abuso do poder. Beleza, tá bom. Mas quem paga essa conta? Porque ninguém quer pagar coisa de jovem, muito menos se ele for negro, e muito menos ainda se ele for pobre.
Então, assim, ninguém, desculpa, não é nem um discurso social, mas é um discurso que não tem recurso. O Cícero sabe disso. Então, o que a gente criou? Fomos investigar. A gente descobriu que os meninos eram mortos e agredidos porque eles iam para um regime... Eles eram detidos... Vou usar o termo detido. Qual é o termo certo? Regime prendido. Beleza. Apreendido. Perdão, estou aprendendo. Apreendido. Falei que eu estou... Privação de liberdade. Então, o menino ia para a Fundação Casa, na maioria deles, meninos de 14 até 17 anos, voltava para a favela, aí voltava para o crime, voltava para a Fundação Casa. Vários. Só que o que aconteceu? Nessa entrevista que a gente conversou, a gente perguntou o seguinte, tá, mas o que aconteceu? Por que não era assim no passado e piorou agora? Não, porque o tráfico está pior. Eu falei, não, gente, calma. O tráfico está pior, tá beleza. Descobrimos um problema. Descobrimos o seguinte, que a Sílvia tinha uma mercearia lá na favela. E que o Cícero era meu pai. E eu fui para a Fundação Casa. Quando eu voltava da Fundação Casa, o Cícero conversava com a Sílvia e eu tinha emprego na vendinha da Sílvia. O que começou a acontecer? Nos pés do morro do Rio de Janeiro, começaram a chegar os grandes mercados. E começou a quebrar as vendinhas da Sílvia. Então, quando eu voltava da Fundação Casa, eu não tinha emprego mais. Porque o Carrefour não me dava emprego. Porque eu já tinha passado pela prisão. Esse moleque é um bandido. Vai roubar o arroz aqui do Carrefour. Né? É o que as pessoas pensam. E aí a gente pensou e falou, não, nós vamos fazer o contrário. Então, nós vamos resolver o problema do homicídio e da violência contra o jovem negro, tornando os negócios locais mais fortes. E aí a gente criou o Bairro Favela, que teve essa experiência fabulosa, porque na favela uma pessoa tem pelo menos 2 celulares. É incrível. Não é brincadeira, é sério. Uma pessoa tem 2 celulares e a gente pensou num negócio simples. Era um cupom de desconto, a gente acabou de receber um projeto enorme do Sebrae, e a gente vai receber um prêmio no final do ano, do BID também, como um negócio de impacto social que diminui a violência no Complexo do Lins. A gente simplesmente criou um aplicativo que dava desconto, então a Sílvia chegava e falava assim, eu vou colocar o arroz, e o arroz essa semana vai estar com 20% de desconto. Os meninos pegavam o cupom, compravam o arroz da Sílvia e não do Carrefour, aumentava o faturamento, Sílvia contratava os meninos. Foi sensacional. Simples assim. Não foi uma ideia linear, não foi uma ideia analógica, né? Foi uma ideia tecnológica, porque a gente começou a conectar gente, pessoas que a gente nem sabia, empreendedores que a gente nem sabia. Então, a gente tem empreendedores lá, por exemplo, que nem tem negócio formal, mas está rodando negócio. A gente já rodou mais ou menos aí R$1.800.000 em troca de cupom na comunidade. Ou seja, fomentou, reteve o dinheiro na comunidade, 1.800.000 rodando ali. Aí é óbvio que o menino vai ter emprego, é óbvio que a Sílvia vai vender mais, e é óbvio que o Cícero vai poder apoiar mais. Então, isso é mais uma ideia de como a tecnologia pode fazer parte da captação de recurso. Por quê? Porque a gente... esse exemplo é importante. A gente vai colocar agora 1% de toda a transação vai vir para a visão mundial. Então, a gente vai sustentar o aplicativo com a transação e com o sucesso disso. Então, é como também pensar em ideias que não são só de doação. Porque a gente é muito... o mindset de quem trabalha no terceiro setor, e eu estou falando de mim mesmo, a gente sempre parte para a doação. Né? A gente tem que partir para uma experiência, para uma construção de um negócio, para uma construção de uma ideia, de um negócio, etc. E, por último, eu trouxe um exemplo que eu acho que é comum, mas foi um projeto que a gente ajudou a construir como campanha, que foi o livro do SP Invisível. Foi a primeira campanha de crowdfunding dos meninos. E aqui eu acho que eu trago o mais conhecido método digital de captação de recursos, o crowdfunding.
Foi um sucesso, foi muito legal. Acho que os meninos, a gente apoiou eles e eles avançaram muito. Entenderam essa lógica de como funciona o crowdfunding, entenderam como isso poderia acontecer e levantaram quase 100 mil reais para fazer um livro. Eu peguei esse exemplo do livro, inclusive, porque assim, crowdfunding para doar ovo de Páscoa, para doar cesta, para doar as caixas que eles estão fazendo, é mais fácil porque é muito assistencialista. Mas eu gostei dessa ideia do livro, porque a pessoa estava doando, simplesmente para ter em casa as histórias que os meninos contavam no Instagram. E eles arrecadaram 100 mil reais. Em termos de recurso, a gente está falando aí de, mais de quase 10 mil reais por mês que eles levantaram com o livro. E aqui tem eu trouxe alguns exemplos de como que você pode, engajar no crowdfunding. A primeira coisa que eu acho crowdfunding é um negócio que corre o risco da gente sempre se enganar, porque a gente pode construir uma campanha e não ter nenhuma doação, e construir uma campanha e arrecadar 400 mil reais, como tem um outro caso que a gente tem de uma outra organização. Mas o mais importante como você engaja. Lembra daquilo que eu falei? Tornar tangível a experiência da doação online? As pessoas estão buscando cada vez mais experiências digitais com impacto analógico. Então, elas querem doar, mas elas querem, por exemplo, receber o livro. Elas querem doar, mas elas querem ter o nome impresso no livro. Elas querem doar e nem receber o livro, mas ter o nome no livro. Então, são coisas que a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz nos nossos projetos, nas comunidades, gera valor agregado. E que as pessoas querem fazer parte disso. Então, o crowdfunding tem essa capacidade porque ele chama a pessoa para fazer uma doação e se tornar sócio desse processo. Se tornar participante da construção desse processo. Então, acho que essa é uma experiência que eu quis trazer para vocês de crowdfunding, como é uma experiência bem-sucedida. Então, o crowdfunding é um bom negócio? Então, no Brasil hoje, ele já se consolidou, vou usar um termo de negócio que o mercado de crowdfunding se consolidou e hoje eles movimentam 180 milhões de reais. Então, é uma grana boa. 2, o crowdfunding é algo muito fácil, qualquer um aqui pode começar a fazer. 3, mas também é um perigo. 4, o que eu quis trazer aqui é alguns exemplos de quanto essas plataformas faturaram em 2017. Então, o Catarse levantou 64 milhões de doação, o Vaquinha 58 milhões, o Quicante 40 milhões e o Benfeitoria 19 milhões. Então, a gente está dizendo no mercado razoavelmente interessante. Tipo, nós estamos falando que a IBAB, no final do ano passado, arrecadou 1.700.000, né, Silvia? 1.630.000. Na IBAB, na comunidade, nessa rede de generosidade, vamos dizer assim. E que a rede Catarse captou 64 vezes mais. Tudo bem. Mas como eles captaram nisso? E aí é o que eu quero trazer para vocês um esquema, eu ia falar, um framework. Mas tira a baboseira aí, é um esquema. Vocês têm que pensar numa abordagem simples, uma abordagem criativa. Então, os meninos do SP Invisível, para mim, são um case nisso, mas tem vários outros caras, mas eu vou falar porque são meus amigos e acho que muita gente conhece. A abordagem criativa pode ser uma história, pode ser uma foto, pode ser um jeito de falar, pode ser o esperançar, é um jeito criativo. Não seria mais fácil... E eu quero dar esse exemplo porque a IBAB, a Silvia, como idealizadora da campanha, como visionária, ela empiricamente, intuitivamente, ela ela usou esse framework por muito tempo. Porque, assim, você concorda que a IBAB, uma igreja rica, não precisava criar uma campanha de Natal? Bastava a gente subir e falar, pessoal, hora da doação para as organizações parceiras. Mas requer uma criatividade. 2, tem que ser simples. Gente, as pessoas não têm mais tempo. Tipo, vocês não estão entendendo, assim. Tipo,
O último teste de site de doação da Visão Mundial eu reprovei 15 vezes, porque a página demorava 7 segundos para quando o cara clicava. Você fala 7 segundos no telefone celular, que hoje é 68% dos acessos estão no celular. 7 segundos é muito tempo. Então tem que ser simples, rápido. Comunicação simples. Você está doando para isso. Estou te chamando para isso, entendeu? A troca é isso. Mobilização de rede. Construa, de novo, para nós evangélicos, cristãos, protestantes, que vivemos na igreja, acreditamos na igreja, isso é fácil. Basta se dedicar. Construa sua rede, as pessoas que mobiliza, construa base, construa público. O termo técnico é esse, construa público. Para isso se tornar um fato, você tem que entregar 2 valores agregados para as pessoas, né? Uma experiência tangível. Então, os meninos do SP Invisível criaram uma camiseta, os meninos criaram um livro, os meninos criaram um adesivo. Eu estou dando um exemplo, tem outros exemplos mais legais, mas eu estou dando exemplos simplórios. A camiseta, eu cheguei aqui hoje, muita gente usando a camiseta que foi feita há 6 meses atrás, do Esperançar. Tangível. A pessoa tem que tocar. A gente está vivendo um mundo muito digital. As pessoas têm saudade de contatos simples, né? Abraço. Ninguém sabe mais cumprimentar, olhar no olho. As pessoas gostam disso. E o último ponto pessoas comuns sendo protagonistas de grandes transformações. Vocês precisam e nós precisamos construir essa ideia. E isso é importante para o jovem, principalmente. Porque o jovem, ele busca essa experiência. Então, não é à toa que o jovem prefere pedir dinheiro no trânsito. Estou falando de jovem, branco, de classe média alta, que estuda em boas faculdades. Eles pedem dinheiro no farol para o teto. Eles poderiam doar tudo aquilo que eles arrecadam naquele dia. Mas eles querem ter uma experiência, eles querem ser protagonistas. Eles querem tirar foto. Eles querem postar no Facebook. Eles querem mostrar para o pai dele que ele pensa diferente. Que ele não só doa, mas ele faz parte. Então, engajar é um jeito de captar. Engajar é um jeito de captar. E, por último, essa frase. Doar deve ser tão prazeroso quanto comprar. Todo mundo compra impulsivamente e sem pensar. Só que na hora da doação, o cara faz conta, avalia, pergunta para a mãe, pergunta para a esposa, pergunta para o marido, dá para doar mesmo? Não vai apertar o nosso dinheirinho? Pô, mas o cara comprou, entendeu? O cara foi lá e almoçou num lugar que era uma doação. Entendeu? Então, o prazer tem que estar implícito na doação. E aí eu acho que a gente, evangélicos, tem essa mania de a gente demoniza um pouco o prazer, né? Pelo menos a minha experiência, assim. Cara, tem que ser prazeroso, tem que ser do caramba doar. Tipo, tem que ser do cacete vir na IBAB no domingo e participar do lançamento da campanha. Tem que ser incrível, entendeu? Então, isso assim, para mim é inegociável, porque é tão inegociável que um comentário, parênteses, as empresas elas estão cada vez mais entrando no nosso mercado. O mercado das ONGs, brother, a gente está perdendo mercado, não é para ONG. Antigamente, o Cícero captava o dinheiro que era meu, no Sempec. A Visão Mundial e o Sempec disputavam. Hoje, não. Hoje eu disputo com a Nike, com a Unilever. A Unilever arrancou da gente um projeto internacional de 25 milhões de dólares. A Procter & Gamble, porque eles inventaram um saquinho que limpa a água. Aí a gente não precisa mais furar poço. Só que a gente furava poço na África. Aí a Unilever fez uma aguinha lá, e um negocinho ali, faturou 23 milhões das nossas costas, velho. Resolvendo um problema que a gente tinha nascido. E aí, aplicação, e eu queria... Quanto tempo a gente tem, Cícero e Silvia? Já estourou, né? Bom. A ideia era que a gente tentasse construir
uma mini campanha, e aí eu acho que as mesas já estão divididas em mesas. Pode? Então, a gente poderia gastar aí uns 10 minutos, 5 que a gente tem mais 10 minutos, e fazer, sentar e discutir o seguinte: como eu construiria uma campanha de crowdfunding? Não acho que essa seja a melhor ideia e tal, mas eu acho que isso vai... Todos os conceitos que eu conversei, casos, vocês podem usar no exercício disso. Então, eu coloquei algumas perguntas. Então, por exemplo, quem é o meu público? Né? Com quem eu vou captar? Com a internet? Não, vai dar errado. Quem é seu público? Né? Jovens? Que tipo de jovens? São adolescentes? São meninos? Qual é o público? 2, qual é a causa? Antes do projeto, pessoal. Qual é a causa? Educação? Que tipo de educação? Equidade na educação? É o menino poder jogar bola sem correr o risco de ser preso, né? Porque ele é negro e tal. Aí o menino, entendeu? Tem esses riscos. Então, qual é a causa? Quais são as recompensas? O que vocês vão dar em troca para quem doar? Tem que pensar nisso. O que vocês vão dar em troca? Eles vão poder jogar bola com os meninos. Estou pensando na Silvaninha ali. Tipo, vocês vão poder jogar bola com os meninos. Como assim? É uma experiência incrível. Eu duvido que o dia que o cara doar R$100 e ele poder jogar um futebol com os meninos da Fundação Casa, vai arrecadar um monte. Porque todo mundo quer ter uma experiência de entrar numa prisão. Né? É a vida. E são coisas que estão no nosso dia a dia. A terceira, quarta pergunta. Como as pessoas podem se conectar com a campanha? Então, beleza, vou publicar no Facebook. Facebook não está entregando mais. O Google custa. Tudo custa hoje em dia. O Rafael estava falando ali, mas assim, tem custo dinheiro. Pra você chegar no cara, tem que pagar. Então, como que você vai fazer? Vou fazer mobilização, vou chamar a Raquel, os moleques do Ibabe Jovem, para, dar uma bombada, levar lá na escola. Não sei. Como que você vai fazer chegar a isso? E a última pergunta é, como chegar em muitas pessoas? Aí você fala assim, Thiago, mas qual é a diferença da pergunta? Como as pessoas podem ser, para como poder chegar em muitas pessoas? Internet é escala. Então, se você tem um grupo aí de 20 pessoas, não vai doar nada. Os moleques da SP Invisível têm 100 mil seguidores no Instagram e no livro 1.000 pessoas doaram. Então, faz a conta aí. 1%. Então, volume. Então, eu queria que a gente... aí, Cícero, sei lá, se a gente pudesse ter alguns casos de qual... Assim, escreve as respostas, discutem aí, a gente depois escolhe 3 e ouve e faz um debate. Eu acho que é legal, porque com isso aqui, vocês podem sair daqui hoje à tarde, sentar um pouco mais e botar de pé uma campanha num crowdfunding, entendeu? Eu queria trazer algo muito mais concreto, porque se a gente ficar falando aqui no mundo das ideias, né, você vai falar assim, mas a Visão Mundial tem dinheiro, mas não sei o que tem o site, não sei o que, mas assim, isso não custa nada, isso custa, perdão da expressão, mas custa massa cefálica, né? Tipo, custa pensar na coisa mesmo. Então, é isso. Valeu.